Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar o caso da família Amato. O filho mais novo, o Grant, ele foi acusado de matar os pais e o irmão por causa de uma cam-girl que ele nunca tinha encontrado pessoalmente. Se você gosta de True Crime, se você gosta de vídeos sobre famílias, já se inscreve no canal para não perder os próximos e aproveita para maratonar os outros vídeos que já tem aqui. Tem vários vídeos que eu falo sobre casos envolvendo famílias e tal, então se você gosta, já aproveita para assistir depois de terminar esse aqui. Então bora lá pro caso de hoje. A família Amato vivia na região de Chuluota, na Flórida, e quando a mãe da família, a Margaret, conheceu o pai, o Chad, ela já tinha um filho pequeno de mais ou menos 3 anos de idade, chamado Jason. Apesar de não ser pai biológico do Jason, o Chad sempre gostou muito dele, como se fosse realmente um filho biológico. Então, quando ele e a Margaret se casaram, algum tempo depois, ele adotou o Jason formalmente como filho dele. Algum tempo depois deles se casarem, eles tiveram mais 2 filhos, o Cody em 1987 e o Grant em 1989. Os 3 tinham idades bem próximas, o Jason era um pouco mais velho, mas principalmente o Cody e o Grant faziam tudo juntos, então eles jogavam videogame, praticavam esportes, eles passavam a tarde juntos, gostavam de brincar juntos, enfim, eles eram irmãos e eles também eram melhores amigos. A família tinha uma situação financeira boa, e eles tinham bastante eletrônicos na casa, notebooks, videogames, enfim, televisões. Todo mundo tinha seu próprio carro, então eles viviam de maneira confortável. Para vocês terem noção, como a casa era grande, a mãe da família, a Margaret, ela era apaixonada por cavalos e em determinado momento ela acabou adotando um cavalo de corrida aposentado que não competia mais e mandou construir um estábulo lá na casa, na parte do jardim. Então ela passava grande parte do tempo livre dela cuidando desse cavalo e, enfim, passeando com ele. Ela gostava muito de animais, especialmente de cavalos. Pelo menos do ponto de vista financeiro, não faltava nada para essa família, nunca faltou nada para os filhos e eles pareciam ser mais uma família comum como qualquer outra. A Margaret trabalhava como gerente do saque de um plano de saúde, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E o Chad, que era o pai da família, ele era farmacêutico, mas ele também gostava de montar computadores, era um passatempo dele, que ele também meio que via como um trabalho secundário. Apesar de todos os membros da família serem bem próximos e, no geral, ser um núcleo familiar bem amoroso, o pai, o Chad, ele era bem... ele tinha regras dele, ele era bem rígido e ele queria que essas regras fossem seguidas pelos outros membros da família e ele não admitia desrespeito por parte de ninguém. Ele dizia que as regras dele precisariam ser respeitadas, aquele discurso comum de pais, né? Que enquanto morassem ali com ele, teriam que seguir as regras dele. Então, quando o Jason, o filho mais velho, tinha 19 anos, ele acabou decidindo sair de casa. Ele se mudou e foi morar com a namorada e começar a própria família dele. Eles não brigaram e nem nada, o Jason não se mudou num clima ruim e tal, ele simplesmente quis ser independente e viver a própria vida independente dos pais. O Cody e o Grant, eles eram mais jovens que o Jason, então eles continuaram morando com os pais e os dois eram inseparáveis, principalmente na época do ensino médio. Os dois gostavam das mesmas coisas, eles tinham hobbies similares, gostavam dos mesmos esportes, então isso fazia com que os dois vivessem grudados. Outra curiosidade sobre a família é que todos gostavam muito de armas de fogo e cada um tinha a sua, inclusive todos frequentavam aqueles campos de tiro, sabe? Aqueles lugares que você vai para poder atirar e treinar, então todos eles curtiam isso. O Grant, o filho mais novo, ele era bastante tímido e ele tinha muita dificuldade em fazer amizades. Praticamente todos os amigos que ele tinha, na verdade, eram amigos do Cody, o irmão dele, que
que acabavam fazendo amizade com ele porque ele estava sempre com o Cody, mas dificilmente ele fazia amizades por conta própria. Ele terminou o ensino médio e foi para a faculdade, e no ano de 2011 o Grant se formou em enfermagem e também ingressou na área da saúde como a maioria dos membros da família. Alguns anos se passaram e o Grant continuou trabalhando como enfermeiro na área da saúde, até que em 2018, quando ele tinha 29 anos, a família dele foi surpreendida com a notícia que ele tinha sido despedido do hospital onde ele trabalhava por ter sido acusado de roubar Propofol, que é um tipo de sedativo geralmente utilizado em cirurgias, é um sedativo bem forte. Ele foi pego tentando sair do hospital com essas substâncias, foi preso e admitiu o roubo. Só que a justificativa dele foi que ele só pegou esses frascos porque ele queria aplicar em pacientes que ele achava que não estavam sendo sedados da maneira correta pelo médico responsável. Ele achava que o médico estava dando muito pouco sedativo para esses pacientes. Alguns dias depois, a diretoria do hospital acabou retirando essas queixas e o Grant foi solto. Não se sabe exatamente por qual motivo eles desistiram, mas talvez tenha sido porque o Grant alegou que o sedativo não estava sendo aplicado de maneira correta, então talvez algum paciente se sentisse lesado e quisesse processar o hospital por causa disso. Então talvez eles tenham ficado apreensivos e quiseram evitar, né, que a situação se tornasse algo maior e acabaram desistindo e retirando a queixa. A polícia não acreditava na história que o Grant contou, eles achavam que era só uma desculpa, que ele usaria isso em pacientes, que na verdade ele simplesmente ia roubar para usar nele mesmo ou para usar em outra pessoa, mas como eles não tinham nenhuma prova, nenhuma evidência para suportar essa teoria, eles tiveram que libertar o Grant e o caso acabou sendo arquivado. Ele ainda morava com os pais e com o irmão mais velho, o Cody, e claro que isso acabou gerando uma situação muito desconfortável entre a família, todo mundo ficou muito desapontado com ele, e todas as vezes que alguém tentava falar sobre o assunto ou perguntava o que tinha de fato acontecido, isso acabava resultando numa discussão, ele ficava bem alterado. Obviamente, depois de alguns meses sendo compreensivos, os pais dele se encheram dessa situação e passaram a se recusar a dar dinheiro para ele. Porque além de bancar todas as contas da casa, os pais também no começo ficavam com pena dele, acabavam dando dinheiro para ele, mas, né, a partir de certo ponto eles questionavam se ele não ia procurar outro emprego e ele não reagia, então eles se cansaram e se recusaram a continuar dando dinheiro para ele. Claro que não faltava nada essencial para ele, os pais continuaram bancando as contas da casa, enfim, então comida e um teto ele tinha, só que eles não davam mais dinheiro para ele ficar gastando com coisas aleatórias, então ele passou a pedir pro irmão, pro Cody, que ficava com pena dele e acabava emprestando dinheiro. O Grant ficava o dia inteiro em casa, então ele ficava ou no videogame ou no computador. Então, nessa época, ele acabou desenvolvendo um vício por pornografia. Ele descobriu um site adulto, por meio do qual era possível ele conversar e assistir algumas moças que, sei lá, ou se despiam, ficavam completamente nuas, ou ficavam de lingerie na frente da webcam e faziam certas coisas para quem estivesse assistindo. Na verdade, não são só mulheres que fazem isso, tem homens que também fazem, mas geralmente o que a gente mais ouve falar são as mulheres mesmo. Nesse site também era possível você pagar uma determinada quantia e aquela cam girl faria um vídeo exclusivo para você, tipo, seria como se fosse uma conversa privada, poderia ter chat e vídeo, depende muito da cam girl, o que ela tá disposta a fazer. Algumas ficam completamente nuas, fazem conteúdo erótico, outras não, então vai de pessoa para pessoa. Depois de descobrir esse site, o Grant começou a entrar com frequência e ele acabou descobrindo uma cam girl chamada Sylvie, que era da Bulgária. Se você já assistiu Harry Potter, com certeza você vai lembrar da Bulgária, porque é o país do Viktor Krum. Mas enfim, ele se apaixonou totalmente pela Sylvie, porque ele achava ela muito linda, e além de ser linda, ela era muito inteligente, ela falava bem, e ela o tratava muito bem, o que fazia com que ele se sentisse especial.
Ele continuou entrando diariamente nesse site para ver a Sylvie e passava horas assistindo e conversando com ela. Então ele começou a achar que os dois tinham uma conexão real, que eles tinham um relacionamento. O Grant disse para Sylvie que ele era um gamer profissional e que ele tinha uma BMW Zero, que ele tinha uma casa dele, que ele morava sozinho, que era uma casa linda e maravilhosa, que ele era muito bem sucedido e tinha muito dinheiro. Então ele meio que criou um personagem, ele inventou uma pessoa para tentar impressionar a Sylvie. Ele também começou a pagar para ter conversas privadas com ela, porque ele percebeu que quanto mais dinheiro ele gastava com ela, mais atenção ele chamava, mais atenção parecia que ela dava para ele. Então ele começou a fazer isso com frequência. Para conversar em privado com ela, ele gastava mais ou menos 90 moedas do site por minuto. Então ele gastou aí uns $600 para poder comprar 5.000 moedas e conversar com ela por mais ou menos 1 hora. Ele também chegou até a comprar brinquedos sexuais e lingerie para que ela usasse nessas conversas privadas e a mandar para o endereço dela lá na Bulgária. Ele chegou a passar 4 horas por dia conversando com a Sylvie, o que dava mais ou menos $2.400 ao dia. Então, se você somasse isso a semana inteira, né, se ele fizesse isso todos os dias da semana, ele ia gastar mais ou menos uns $17.000 por semana só para conversar com a Sylvie no privado. Em novembro de 2018, o extrato do cartão de crédito do Grant mostrou que ele chegou a gastar $20.000 só em gorjeta com a Sylvie. Então, a situação claramente escalou muito rápido e já estava fora de controle. Com certeza vocês devem estar se perguntando, assim como eu fiquei também, como que ele conseguiu esse dinheiro, já que ele estava desempregado e estava dependendo financeiramente dos pais e do irmão. Depois descobriu-se que ele estava usando os cartões de crédito dos pais sem permissão e também que ele conseguiu hackear ali, pegar os dados das contas bancárias deles e usar o dinheiro que estava lá. Como eu disse, também o Cody emprestava dinheiro para ele de tempos em tempos, então ele pegava tudo que ele conseguia e usava para comprar presentes ou para ter conversas privadas com a Sylvie. Logo, os pais dele perceberam que algo estava acontecendo, porque começaram a aparecer cobranças de valores super altos ali na fatura do cartão de crédito, começou a sumir dinheiro da conta bancária deles. Então eles pressionaram o Grant e perguntaram se ele que estava fazendo aquilo e o que estava acontecendo. O Grant disse que sim, tinha sido ele, mas ele inventou que ele estava usando aquele dinheiro na Twitch para promover a conta dele, para ele se tornar um streamer grande e que quando ele ganhasse novos inscritos e começasse a ganhar dinheiro com isso, ele pagaria tudo de volta. A família não acreditou muito nessa desculpa que ele deu. Eles sabiam que aquilo era furto e que o Grant estava usando toda essa quantia sem autorização, mas toda vez que tocavam nesse assunto, assim como na questão do desemprego e do roubo que ele tinha cometido, acabava virando uma briga muito grande. O Cody, ele tentava meio que mediar essas brigas, ele tentava ficar neutro, tentava ouvir os dois lados, mas mesmo assim, mesmo com a intervenção do irmão dele, a relação entre o Grant e os pais ficou muito estremecida. Em dezembro de 2018, o Cody pagou uma viagem para o Grant, para o Japão. Então foi ele, o Grant e um amigo dele. Os três gostavam muito de cultura japonesa, de anime, de mangá. Então era uma viagem dos sonhos. E como o Grant estava desempregado, o Cody acabou ficando com pena e se ofereceu para bancar a viagem. No último dia dessa viagem, antes deles voltarem para os Estados Unidos, o Grant acordou de manhã e disse que não estava se sentindo muito bem, que ficaria no hotel naquele dia e que o irmão dele, o Cody, e o amigo poderiam sair para passear e curtir o último dia no Japão. Só depois que eles descobriram que isso era mentira, que na verdade o Grant tinha roubado o cartão desse amigo do Cody e tinha usado os dados para poder passar algumas horas assistindo a Sylvie. Esse amigo não percebeu imediatamente o que tinha acontecido, ele só foi perceber quando ele recebeu uma notificação do banco de um gasto de mais ou menos $600 ali no cartão dele e imediatamente o Cody soube que tinha sido o irmão dele.
Quando eles voltaram para os Estados Unidos, a situação entre a família ficou ainda mais tensa, porque os pais do Grant e do Cody já estavam de saco cheio do Grant não encontrar outro emprego, e além de tudo, agora ele estava roubando eles e foi viajar às custas do irmão. Então a situação que já estava tensa foi ficando cada vez pior. Enquanto ele estava fora, os pais descobriram que mais uma vez ele tinha roubado dinheiro e tinha usado o cartão sem autorização. E novamente eles tiveram uma briga muito grande, só que dessa vez o Grant pegou o carro dele e saiu dirigindo sem rumo, sem dizer onde ia. Nesse dia, a mãe dele ligou pro 911 e disse para a atendente que ela estava muito preocupada com o filho, porque ele estava muito deprimido, muito instável, e depois dessa briga, ela tinha medo que ele também tivesse suicida. Ela contou que ela recebeu uma mensagem de texto do Grant depois que ele saiu de casa, dizendo que ele estava cansado de tudo aquilo e que ele ia dar um jeito nas coisas por conta própria. Ele acabou dirigindo até a casa de uma tia que morava em outra cidade, outros parentes dele também moravam lá, e como ele estava com uma aparência muito deprimida, muito debilitada, a tia acabou se compadecendo e deixou ele passar a noite lá. No fim das contas, ele acabou ficando vários dias lá e não só aquela madrugada, e com o passar do tempo, ele passou a trocar o dia pela noite. Então ele passava a madrugada inteira acordado enquanto os parentes estavam dormindo e durante o dia ele dormia. Depois de alguns dias nessa situação, a tia dele começou a perceber também algumas cobranças estranhas no cartão de crédito, valores muito altos que ela não reconhecia. Como vocês podem imaginar, o Grant também tinha roubado o cartão da tia dele e estava usando durante a madrugada para ficar assistindo a Sylvie enquanto os tios dormiam. Logo, outros membros da casa também começaram a perceber essas cobranças indevidas nos cartões, porque o Grant não tinha roubado só os dados do cartão da tia, como também das outras pessoas que moravam lá. Ela imediatamente ligou para o pai do Grant e contou tudo o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, e o pai dele ficou arrasado, começou a chorar no telefone com a tia e contou que isso estava acontecendo há meses, que eles não sabiam mais o que fazer e que somando todas as dívidas do cartão de crédito dele, da mãe e do Cody, eles já deviam mais de 150 mil dólares. Ele implorou para que ela não denunciasse o Grant para a polícia e disse que ele daria um jeito de pagá-la de volta, nem que ele trabalhasse o resto da vida e nunca se aposentasse, porque ele não queria que o filho fosse preso novamente. No total, somando o dinheiro de todas as pessoas que ele roubou, o Grant com certeza gastou mais de 200 mil dólares só para conversar em privado e assistir a Sylvie. Ele tinha um problema muito sério, era similar a um vício em drogas, e justamente por isso a família não queria que ele fosse preso, porque eles achavam que ele precisava de tratamento e não ser preso. Eles bolaram um plano para confrontar o Grant, encurralar ele na casa da tia e fazer uma proposta para ele. Ou ele aceitava receber tratamento, ou eles iam cortar relações com ele completamente, expulsar ele de casa e ele teria que se virar sozinho. O Grant não teve muita reação quando os pais chegaram lá, ele ficou meio surpreso e acabou concordando em fazer esse tratamento, então ele se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação do sul da Flórida. Como não existia uma clínica específica para o tipo de vício que ele tinha, ele acabou se internando nessa clínica mesmo, que era especializada em vício em drogas, e a família dele desembolsou 15 mil dólares para que ele ficasse lá por 60 dias recebendo tratamento. Quando a família voltou para casa, eles resolveram fuçar o computador do Grant para tentar descobrir a verdade do que estava acontecendo, e eles conseguiram descobrir tudo. Eles descobriram que ele gastava esse dinheiro roubado com a Sylvie e que ele fingia que ele era uma pessoa que ele não era de verdade, que ele era um gamer bem-sucedido, que ele tinha casa, carros, muito dinheiro e que tudo era mentira. Eles decidiram entrar em contato com a Sylvie e com todos os caras que o Grant tinha feito amizade. Tinham vários que acompanhavam a Sylvie praticamente todos os dias ali como ele. Então ele fez amizade com essas pessoas que também acreditavam que ele era essa pessoa que ele tinha inventado ser. Então a família contatou todos, disse toda a verdade, disse quem o Grant realmente era e pediram para a Sylvie nunca mais entrar em contato com ele.
Depois de só 2 semanas de internação, o Grant saiu da clínica dizendo que ele estava totalmente curado. Ele dizia para os médicos exatamente o que ele sabia que tinha que dizer, que ele sabia que eles queriam ouvir. Então, logo os médicos perceberam que não tinha nada que pudessem fazer pelo Grant e autorizaram a saída dele. Ele voltou para a casa da família e, surpreendentemente, eles não questionaram o que ele estava fazendo ali e não o obrigaram a voltar, porque, eles pagaram para 2 meses de internação e ele ficou só 2 semanas, pagaram caro, mas eles acabaram aceitando o Grant de volta. Quando ele voltou, eles impuseram algumas regras e a principal era que ele não poderia mais ter um celular com acesso à internet, ele não poderia mais usar o notebook, principalmente à noite sozinho, e ele teria que arranjar um emprego para ajudar a pagar essa dívida que ele mesmo tinha feito em nome da família. E se ele não concordasse com essas regras, ele teria que arranjar outro lugar para ficar, porque ele não poderia ficar lá na casa com eles. Além disso, eles também impuseram a regra que ele não poderia mais falar com a Sylvie. Eles contaram para o Grant que entraram em contato com ela para contar tudo o que tinha acontecido. E eu acho que foi a partir desse momento que ele começou a alimentar um ódio pela família dele, porque ele achava que ele estava apaixonado por aquela mulher, ele estava obcecado por ela. E na opinião dele, o fato da família ter contado tudo o que aconteceu foi uma humilhação muito grande. Eles o humilharam na frente da Sylvie e para ele aquilo era imperdoável. Porém, para poder continuar morando com os pais, ele fala que sim, que aceita as regras, inclusive a regra de não falar com a Sylvie. Algumas semanas se passaram, foram bem tranquilas, ele parecia estar seguindo à risca as regras que os pais impuseram para ele. Só que a mãe dele ficava com pena do filho, ela era a que mais sofreu com toda essa situação. Então ele percebeu a fragilidade da mãe dele e começou a pedir para ela para usar o celular dela. E como ela estava com pena dele, ela acabou deixando. Como ela estava ali na casa, ela achava que ele não ia fazer nada demais. E ele começou a contatar a Sylvie pelo Twitter. Porém, o pai dele acabou descobrindo que a mãe estava emprestando o celular para o Grant e ficou fora de si, porque ele tinha imposto regras simples de serem seguidas e o filho estava desobedecendo. Então ele falou que não queria fazer isso, que eles tinham conversado e ele achava que eles tinham se entendido, mas como ele não estava seguindo as regras, ele teria que sair de casa, que ele sairia para trabalhar e quando ele voltasse, ele queria que o Grant já tivesse ido embora. O Grant então começou a arrumar as coisas dele para ir embora depois que o pai foi trabalhar e mandou uma mensagem de texto para o irmão, para o Cody, dizendo o que tinha acontecido, mas o Cody ele só voltaria para casa por volta de 9 da noite porque ele estava trabalhando e esse era o horário que o turno dele terminaria. Ele tinha feito planos de se encontrar com a namorada, então ele avisou que tinha dado uma briga na casa dele e que ele teria que ir para casa então para dar um jeito nessa situação. No dia seguinte, dia 25 de janeiro de 2019, a delegacia de polícia recebeu uma ligação de um amigo do Cody dizendo que ele não tinha aparecido para trabalhar naquele dia e que ele estava preocupado porque o amigo não estava respondendo as mensagens de texto e nem atendendo ligações. Essa preocupação era principalmente porque o Cody sempre ficava com o celular por perto e em todos esses anos que eles trabalhavam juntos, o Cody nunca tinha se atrasado para o trabalho e muito dificilmente ele faltava. A polícia foi até a casa da família por volta de 9h20 da manhã para verificar se estava tudo bem e quando eles bateram na porta, ninguém respondeu e ninguém abriu. Os carros dos familiares estavam na garagem, mas as janelas do piso térreo estavam cobertas com um papel que parecia jornal, então eles não conseguiam olhar lá dentro para ver se estava tudo bem. Os policiais então arrombaram a porta e assim que eles entraram na casa, eles viram o pai caído no chão de barriga para cima, todo sujo de sangue e com bastante sangue ao redor dele. Ele aparentemente estava morto e também tinham várias poças de sangue seco ao redor da cozinha e uma delas tinha algumas marcas de dedo, como se ele tivesse tentado se arrastar pelo chão, engatinhando assim, e passou a mão ali no sangue e ficou marcado.
Na pia da cozinha tinha um frango descongelando e também tinha uma Tupperware, uma marmita do pai em cima do balcão. Então parecia que ele tinha chegado do trabalho, tirado a carne para começar a preparar o jantar, quando ele recebeu um tiro pelas costas. Eles continuaram procurando pela casa e encontraram a mãe no escritório, sentada na cadeira e meio que debruçada por cima do computador. Ela claramente levou um tiro por trás e não teve tempo de reagir, porque o computador continuava ligado e tinha uma taça de vinho ali do lado, que ela provavelmente estava tomando enquanto ela trabalhava ou usava o computador para outra coisa. O Cold também foi encontrado, ele estava próximo a uma porta dentro da casa que dava para a garagem e estava usando a roupa de trabalho, então ele também claramente não teve tempo de reagir, ele tinha acabado de chegar em casa do trabalho quando levou um tiro. Tinha uma mochila perto dele, 2 pistolas e algumas cápsulas vazias de munição. À primeira vista, a polícia pensou que talvez ele tivesse assassinado os pais e depois acabado com a própria vida, o que provavelmente foi a intenção do Grant, para que ele não levasse culpa. Porém, conforme a polícia investigava mais a cena do crime e os corpos, eles logo descartaram essa hipótese e a primeira coisa que levantou suspeita foi o fato deles saberem que tinha mais um filho que morava ali com a família e ele não estava em lugar nenhum. A polícia logo começou a fazer buscas pelo Grant e em pouco tempo eles conseguiram rastrear o carro dele e descobriram que ele estava se hospedando em um hotelzinho de beira de estrada numa cidade vizinha. Eles foram até lá e quando eles bateram na porta do quarto, o Grant abriu e viu que era a polícia, ele logo se ajoelhou e colocou as mãos atrás da cabeça e ficou em posição para ser algemado. O que na verdade foi bem estranho e a polícia achou bem incriminador, porque eles iam lá buscar o Grant não para prendê-lo, mas sim para interrogá-lo a respeito do que tinha acontecido, do que ele sabia. Então essa conduta dele foi meio que foi desproporcional, foi meio como se ele estivesse admitindo culpa. Teoricamente ele nem sabia ainda o que tinha acontecido e ele já teve essa reação. A polícia ainda não podia prendê-lo porque na cena do crime não existiam provas concretas contra ele. Então, provavelmente depois de cometer os crimes, ele limpou muito bem o local para retirar provas que pudessem incriminá-lo. Ele foi levado para a delegacia e passou mais de 7 horas sob interrogatório e contou tudo para a polícia sobre a situação dele que ele estava vivendo em relação a Sylvie, contou sobre as dívidas, contou que a situação estava bem complicada com a família dele e ele até chegou a mencionar que o pai tinha expulsado ele de casa no dia anterior. Ele disse que arrumou as malas para ir embora e antes de sair, o Cold chegou até ele e disse que cuidaria daquela situação. Então, quando ele saiu de casa, supostamente os pais e o irmão estavam bem e vivos. Ele tentou fazer parecer que foi culpa do irmão, na cabeça dele, juntando aquilo com o fato da cena do crime, dá a entender que o Cold matou os pais e depois tirou a própria vida. Seria suficiente para convencer a polícia que ele não tinha nada a ver com aquilo. Então ele disse que quando ele saiu estava todo mundo bem e o que tinha acontecido depois, não tinha como ele saber. Porém, logo ficou evidente que essa história não era verdade, porque desde o momento em que a polícia chegou no hotel, ele não perguntou por que ele estava sendo levado para a delegacia ou preso, como ele achava. Ele não perguntou onde estava a família dele, não perguntou sobre o irmão. E quando ele soube o que tinha acontecido, ele não perguntou como que estavam os pais, Ele não perguntou detalhes, ele já começou a se defender e justificar que, se alguma coisa aconteceu, eu não estava lá, antes mesmo da polícia contar a situação toda para ele. Além disso, teve o fato dele ter se ajoelhado para ser algemado assim que os policiais entraram no hotel. Então, no geral, o comportamento dele era muito suspeito. Um dos policiais chegou a mostrar fotos dos corpos e da cena do crime para o Grant, perguntando se foi assim que ele deixou a casa. O Grant continua negando, ele diz que não tem nada a ver com aquilo, mas que ele estava cansado já, porque ele sempre levava a culpa de tudo, ele levava a culpa por ter roubado os pais, ele levava a culpa por não encontrar um novo emprego, então ele não se surpreenderia se ele levasse a culpa por aquilo também, se fazendo assim de coitado, como se as pessoas perseguissem ele.
Num primeiro momento, ele disse que ele saiu de casa por volta de 9h30 da noite, dizendo que a família estava bem e tal, mas depois de várias horas de interrogatório, ele acabou mudando a versão. Depois ele disse que, na verdade, saiu por volta de 00:30 de casa e que ele ficou a noite inteira no carro dele, num estacionamento vazio, porque na manhã seguinte ele teria uma entrevista de emprego, mas que mesmo assim, mesmo mudando os horários, aí, mudando a versão dele, ele ainda alegava que ele era inocente. O irmão mais velho da família, o Jason, que eu falei lá no começo sobre ele e tal, ele não morava mais com a família, mas ele logo recebeu uma ligação dos policiais para contar tudo o que tinha acontecido. Ele ficou devastado quando ele soube o que aconteceu, afinal ele tinha perdido 3 membros da família dele de uma vez, e ele foi até a delegacia a pedido dos policiais para conversar com o Grant, para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa, porque o Grant continuava afirmando que era inocente e tal. Então quando ele chegou lá, ele foi colocado em uma sala que tinha câmera e microfone com o Grant e começou a conversar com o irmão. O Jason conversa com ele e diz que precisa saber o que aconteceu, ele meio que tenta fazer o Grant confessar. Ele diz que precisa saber porque ele precisa ter um desfecho, ele precisa entender o que aconteceu com a família e mesmo que o Grant tenha feito alguma coisa, ele quer saber. No final das contas, o Grant só diz pro Jason que acha que talvez ele tenha feito algo contra a família e também que ele não sabia mais o que fazer da própria vida a partir daquele ponto. Mas não foi exatamente uma confissão, ele não disse que tinha feito de fato alguma coisa, não entrou em detalhes. Então, como a polícia não tinha nenhuma evidência contra ele, não encontrou provas na cena do crime e ele não confessou, logo eles tiveram que colocar o Grant em liberdade. Os investigadores sabiam que eles precisariam reunir o maior número possível de provas circunstanciais, porque como eles não tinham nenhuma prova física de DNA ou arma do crime e também não tinham uma confissão do Grant, talvez fosse muito difícil conseguir que ele fosse condenado por esses crimes. Pessoas próximas à família foram interrogadas e logo a polícia sabia detalhes sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre os hábitos que ele tinha e sobre a Sylvie também. A namorada do Cody, ela foi interrogada e ela contou para os policiais que o Cody chegou a dizer para ela que tinha medo do Grant, que ultimamente ele estava muito instável, então ele tinha medo que o irmão pudesse surtar a qualquer momento e matar todos eles. Um ponto positivo que ajudava no caso da acusação ao Grant foi que os peritos conseguiram comprovar que não tinha sido o Cody que cometeu esse crime. O corpo dele foi encontrado próximo à garagem, como eu disse, do lado da porta, e dava para ver que tinha sangue no batente da porta, mas não tinha sangue na porta em si, o que demonstrava que quando ele foi baleado, a porta estava aberta e foi fechada depois. Então, porque quando os policiais chegaram lá, a porta estava fechada, que não poderia ter sido feito por ele, pela condição que o corpo foi encontrado e tal. Se ele tivesse se movido para fechar a porta, existiriam evidências e também não tinha sentido, né? Por que ele fecharia a porta depois de ter atirado nele mesmo? Enfim, essa questão foi muito importante. Além disso, dava para ver também que o corpo dele havia sido movido depois do tiro, porque tinha uma poça de sangue nos pés dele. Então dava para perceber que ele levou um tiro, sangrou ali e depois que ele tinha falecido já, alguém mudou ele de posição. Então os pés ficaram no lugar que antes estava a cabeça. E no lugar que estava a cabeça, que a polícia o encontrou, não tinha sangue nenhum. Também, pelo buraco da bala, eles conseguiram apurar que a pessoa que atirou no Cody estava a uma distância de no mínimo 1 metro. O pai também tinha sido movido depois da morte para talvez fazer parecer que ele tentou, sei lá, fugir do Cody. E a mãe foi a única que permaneceu na mesma posição em que ela foi morta. O Grant acabou sendo preso novamente e a polícia encontrou uma mochila com ele com algumas coisas um pouco suspeitas. Tinha um par de luvas de couro que tinha resquícios de pólvora. E também ele estava com os cartões de crédito do Cody e do pai dele e com passaporte. Então talvez ele tivesse planos de fugir do país ou até de encontrar com a Sylvie.
Também encontraram um bilhete que estava assinado com o nome do Cody, e depois a polícia descobriu que, na verdade, quem tinha escrito era o Grant, para tentar fazer parecer que o irmão tinha matado os pais e depois cometido suicídio. O Grant foi a julgamento em julho de 2019 e a defesa dele tentou fazer parecer, primeiramente, que talvez alguém tivesse invadido a casa depois que ele saiu, mas aquilo não colou, né? Não tinha a menor evidência que isso tivesse acontecido. O histórico do computador da mãe mostrava que a última atividade tinha sido às 4h44 da tarde, então possivelmente esse foi o horário que o Grant atirou na mãe dele, porque, como eles viram quando eles chegaram na cena do crime, ela estava usando o computador quando ela foi baleada, então possivelmente esse foi o horário que ele atirou nela. Nem o pai e nem o Cody estavam em casa ainda nesse horário, então isso demonstrava que eles não haviam feito isso e que o Grant tinha premeditado tudo, o ataque ao pai e ao irmão, que não tinha sido uma coisa assim, um crime passional, não tinha sido no calor do momento. O pai chega em casa por volta de 5h30 da tarde, vai até a cozinha e começa a preparar o jantar, até que o Grant chega por trás e atira nele silenciosamente. Ele não morre de imediato, ele tenta se arrastar, talvez até o telefone, para pedir por ajuda, mas o Grant dá outro tiro no pai e ele acaba falecendo. A polícia conseguiu apurar esse horário porque eles investigaram o telefone do pai e viram que ele tinha um desses aplicativos fitness que controla o número de passos que você dá, e foi nessa hora que a contagem de passos parou. Já o Cody chegou por volta de 10 horas da noite em casa, depois do horário de trabalho dele, e o Grant já estava parado ali esperando por ele, então assim que o irmão entra em casa, ele também atira. Depois disso, o Grant ainda passa várias horas dentro da casa, mudando as coisas de lugar, para tentar fazer parecer que quem fez isso foi o Cody. As cápsulas de bala que foram encontradas ao lado do Cody, elas não correspondiam à munição de nenhuma das armas da casa, e a arma das quais elas se originaram nunca foi encontrada. Além disso, por volta da meia-noite, alguém logou na conta bancária do pai e fez uma transferência em dinheiro da conta dele para a conta do Grant. Os peritos perceberam que um dedo do pai estava limpo, enquanto os outros estavam sujos de sangue. Então, o Grant limpou o dedo do pai para desbloquear o telefone e conseguir fazer essa transferência bancária. Na mesma noite, ele usou o cartão de crédito do Cody e passou a madrugada inteira, de fato, nesse estacionamento, só que ele passou assistindo a Sylvie, depois de ter assassinado toda a família dele. Como eu disse, um par de luvas foi encontrado com ele quando ele foi preso, e quando foi enviado para teste, eles concluíram que tinha pólvora nessas luvas, mas a justificativa do Grant foi que ele usava essas luvas sempre que ele ia treinar, atirar nesses campos de tiro. Também encontraram uma carta no computador dele, que foi escrita para Sylvie e para esses colegas que ele tinha feito online 2 dias antes do crime. Ele pediu desculpas por ter mentido para Sylvie e disse que só tinha feito isso porque queria chamar a atenção dela, mas que os pais haviam descoberto os gastos dele e o obrigado a se internar numa clínica de reabilitação contra a vontade dele, e ele só fez isso para poder continuar a ter onde morar. Ele disse também que a família tinha contado diversas mentiras para ela, para tentar queimá-lo, mas que ele nunca se perdoaria por ter mentido para ela e por tê-la deixado triste. Ele implora o perdão da Sylvie, diz que vai tentar melhorar e que vai fazer de tudo para ganhar a confiança dela novamente. O julgamento durou várias horas e o Grant não mostrou muita emoção, muito menos arrependimento pelo que tinha feito, mas o único momento que ele mostrou assim um pouco de emoção foi quando colocaram a foto da Sylvie num telão e ele ficou olhando para ela ali com os olhos colados na foto, com uma expressão de adoração no rosto. Então ele continuava obcecado por ela, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. No fim das contas, como não existiam muitas provas concretas contra ele, o júri acabou decidindo não condená-lo à pena de morte, mas eles o condenaram à prisão perpétua, sem possibilidade de progressão. Ele continua preso até hoje e continua alegando ser inocente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você tiver alguma sugestão de tema ou de algum caso, deixa pra mim nos comentários.
E eu vejo vocês na próxima. Tchau!